Senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, agentes de saúde, de Ademias, demais pessoas que se encontram aqui nesta casa, os internautas que nos acompanham, bom dia a todos. Iniciando os trabalhos, solicito do nosso secretário, o senhor Marco Antônio da Cruz Silva, que faça a leitura do livro de presença dos nobres vereadores e vereadoras para a verificação de quórum regimental. Lista de presença da 71ª sessão ordinária do 5º período legislativo do biênio 2023-2024, da 15ª legislatura 2021-2024, da Câmara Municipal dos Vereadores de Uibaí, realizada em 28 de abril de 2023. Vereadores presentes: Antônio Alves Pires, Espacial Filho, Maria Celeste Souza Silva, Doris de Alencar Rocha, Hermene de Oliveira Alves, Jutaí Vieira Paiva, Laíra Fernando Nunes e Marco Antônio da Cruz Silva. Após verificar a existência de quórum legal sobre a proteção de Deus de acordo com o regimento interno desta casa, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao novo secretário que faça a leitura da pauta da presente sessão. Pauta da 71ª sessão ordinária, 5º período legislativo. Expediente: leitura, discussão e votação da sessão anterior. Pequeno expediente: leitura justificativa de ausência do vereador Isaías Soares de Oliveira. Leitura de ofício de autoria do senhor Alex Oliveira Alecrim, solicitando o uso da tribuna livre para expor as condições precárias de trabalho dos garis do nosso município. Pronunciamento da vereadora Doris de Alencar Rocha a respeito do transporte escolar do município. Ordem do dia: leitura em primeira discussão do parecer número 2 de 2023 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, do parecer número 2 de 2023 da Comissão de Finanças, Orçamento e Serviços Públicos, do parecer número 2 de 2023 da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Agricultura e do projeto de lei número 2 de 2023 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Ibaí e das outras providências. Segunda discussão e votação do parecer número 1 de 2023 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, do parecer número 1 de 2023 da Comissão de Finanças, Orçamento e Serviços Públicos e do parecer número 1 de 2023 da Comissão de Saúde, Assistência Social, Turismo e Meio Ambiente e do projeto de lei número 1 de 2023, que dispõe sobre a aprovação da lei que tem por finalidade autorizar o Poder Executivo Municipal repassar incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes comunitários de combate às endemias e das outras providências, de autoria da vereadora Doris de Alencar Rocha e do vereador Hermene de Oliveira Alves. Gabinete da Presidência, 26 de abril de 2023. Vamos ao expediente. Eu solicito do secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 70ª sessão ordinária do 5º período legislativo do biênio 2023-2024, da 15ª legislatura 2021-2024, realizada às 9 horas do dia 14 de abril de 2023, presidida pelo senhor Antônio Alves Pires, secretariado pelo vereador Marco Antônio da Cruz Silva. Presenças e ausência: 8 vereadores presentes e 1 ausente, Isaías Soares de Oliveira, conforme o livro de presença. Depois de ser informado pelo secretário da Ciência de Quórum Legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura da pauta da presente sessão. Expediente: leitura da sessão anterior, a qual, após ser colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Pequeno expediente: leitura da justificativa de ausência do vereador Isaías Soares de Oliveira. Posteriormente, foi realizada a leitura da indicação número 1 da vereadora Doris de Alencar Rocha a respeito da iluminação da Avenida Pedro Joaquim Machado. Ordem do dia: leitura do parecer número 1 de 2023 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 1 de 2023 da Comissão de Finanças, Orçamento e Serviços Públicos e do parecer número 1 de 2023 da Comissão de Saúde, Assistência Social, Turismo e Meio Ambiente e do projeto de lei número 1 de 2023 de autoria da vereadora Doris de Alencar Rocha, que dispõe sobre a aprovação da lei que tem por finalidade autorizar o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de combate a endemias e das outras providências. Nada mais havendo para ser deliberado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, determinando ao secretário que levasse a presente ata, que depois de lida e verificada sua exatidão, vai assinada por todos os vereadores presentes.
O Ibaí Bahia, 14 de março de 2023. A ata está em discussão e votação. Os senhores vereadoras, se estiver a favor, que permaneça como estão. Quem estiver algo contra, que se manifeste. A ata está aprovada. Solicito do secretário que recolha a assinatura dos senhores vereadores e vereadoras presentes na sessão anterior. E as meninas erraram, foi? É o tanto de coisa que tem aqui, ó. Olha isso aqui, o tanto de coisa que elas me botaram aqui, ó. É mesmo de papel.
Vamos dar continuidade aqui, vamos ao pequeno expediente. Aí eu peço aqui o nobre secretário que eu faça a leitura da justificativa de ausência do vereador Isailton Soares. Justificativa de ausência. Autor, vereador Israel Soares Oliveira, destinatário, presidente da Câmara de Vereadores de Ibaí e meus nobres pares. O vereador Israel Soares Oliveira, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, vem pelo presente informar ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa e aos seus demais pares que, por motivo de compromisso inadiável, não poderá comparecer à sessão ordinária dia 28 de 4 de 2023. O Ibaí, Bahia, 27 de abril de 2021, Israel Soares Oliveira. Ainda no pequeno expediente, eu peço que o nobre secretário que faça a leitura. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do ofício de autoria do senhor Alex Oliveira Alecrim. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Ibaí, Bahia. Eu, Alex Oliveira Alecrim, cidadão, eleitor e servidor público, Gari, uibaiense, inscrito no cadastro de pessoas físicas CPF 022-113-34539 e domiciliado na rua Largo Manuel Vieira, número 51, Centro, Ibaí, Bahia, número de celular 74988184002. Respeitosamente, requeiro o uso da palavra na sessão do dia 28 de abril, nesta Casa Legislativa, via tribuna da Câmara, para expor e opinar sobre os garis concursados e suas condições precárias de trabalho, a gestão do líder político da coligação Ibaí Cada Vez Melhor, formada pelo PDT, PROS, PSD, atualmente responsável por governar nosso município. A minha participação partidária tem como objetivo comprovar que cidadãos comuns podem colaborar com a administração pública, via Câmara de Vereadores, indicando soluções para problemas causados pela ineficiência do poder público de Ibaí. Os fundamentos para o uso da tribuna da Câmara estão nos artigos 165 da nossa Lei Orgânica Municipal e 186 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Ibaí. Nesses termos, peço deferimento a Alex Oliveira Alecrim, o Ibaí, Bahia, 25 de abril de 2023. Neste momento, a palavra está com o autor do ofício, o senhor Alex. Por tempo regimental, 15 minutos. Isso. Bom dia a todos e todas, né? Aqui pode ser aberto? Não. Então vai ter que ser na mão mesmo. Para ser um pouco mais rápido, que eu observei que tem a pauta aí, vai ser necessário que eu faça uma leitura de primeiro, para que vocês entendam qual é a situação realmente, o que são essas condições precárias de trabalho do gari concursado. Depois eu me desprendo dessa leitura, aí eu vou focar e detalhar as partes que eu já vivo. Então, eu vou precisar de um pouco de atenção e paciência, porque tem as outras pautas, não é isso, para serem discutidas. Eu quero reforçar também que o que está sendo feito aqui reforça o trabalho já feito pelo sindicato, né, que nós procuramos a chefia imediatamente superior, que foi a secretaria, infelizmente não tivemos uma resposta, então eu venho, sem prejudicar essa atuação, tanto política, partidária, como do próprio sindicato, venho como o profissional que sou, cidadão, também embasado pelo regime jurídico único que me permite isso. Então, feito essas observações, eu vou passar para essa leitura, para depois detalhar para vocês a nossa situação, e aí eu pretendo disso daqui fazer um produto para trabalhar, era até lembrado, pessoal, você que está nos assistindo pelo Facebook, bom dia também, trabalhar essa questão no virtual. Então, eu vou precisar muito disso aqui, por isso a paciência de vocês, eu mais uma vez peço, né? Então, eu sou Alex Alecrim, como já está dito aí, cidadão, eleitor e servidor público, gari concursado do município de Ibaí desde janeiro de 2011. Estou aqui para falar da situação dos garis e a situação precária de trabalho deles hoje na gestão do atual prefeito, né, o Biraci Rocha Levi, que vem por o partido pelo PDT, né, além das outras coligações. Por isso que eu citei que a gente tem que entender muito esse trabalho, diferenciar pessoas, né, do profissional político, que é interessante, isso é muito bom para nós, para a nossa democracia, né? Então, essa distribuição ou a situação irregular dos garis serão pontuadas assim: distribuição irregular dos EPIs, equipamento de proteção individual, a troca dos uniformes, temos também aqui a carga horária, a saúde do trabalhador gari, falta de poda e a relação com os moradores, sacos de lixo inadequado e o desvio de função, que é uma coisa também que a gente enfrenta aí, que infelizmente prática comum, né? E quando
a gente fala de distribuição irregular de equipamentos e EPIs, né, a exemplo dos uniformes que foram trocados em março de 2020, ano eleitoral, né, das esferas estadual e federal. Desses 2 mandatos de Ubiraci Rocha Levi, apenas uma vez os uniformes do Garis foram trocados. Esse é o uniforme que eu trabalho hoje, deixa vocês aí, se a câmera puder pegar. É dessa forma, ainda falta o chapéu, é todo meu, todos os gastos aqui são meus. E o que acontece? Quando a gente compra um equipamento de proteção individual, uma bota, a gente troca ela por dias de trabalho. Ou, em outras gestões, ela entraria como hora extra. É uma maneira de compensar, né? É válido de certo ponto. Pode parecer ilícito, mas tem uma vontade de se resolver o problema. Então, essa distribuição irregular, ela é vexatória. Eu coloquei irregular, sim, porque também não tem um tempo definido por lei sobre a troca dos uniformes, mas há um bom senso, né? O empregador ele tem que ter uma noção, principalmente num trabalho a céu aberto, né? Exposto ao sol, chuva, vento. Então, é vergonhoso, é vexatório para qualquer administrador sério, né, ter isso no currículo dele. Em 2 mandatos, em mais ou menos 6 a 7 anos, se trocar o uniforme dos garis uma vez. Essa é uma questão que, infelizmente, a gente não gostaria de estar pontuando coisas simples, básicas, mas acontece. Né? Eu não posso fazer nada, que é a realidade que a gente tem. Então, deixa eu pegar aqui para ficar mais... me orientar. Pronto, das trocas, aqui agora vem a questão dos instrumentos de trabalho. Pás, carrinhos, né, e vassouras. O carrinho que nós utilizamos tem 12 anos, mais de uma década. São das gestões Novo Tempo e Brilho Novo Tempo, com a liderança de Pedro Rocha e o PT. Então, precisa dizer mais alguma coisa? A prefeitura tentou um carro de ferro. A gente até batizou, brincou com dosela de ferro. É inadequado, não segue princípios de ergonomia, não segue as recomendações das normas técnicas da ABNT, que tem no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 2014, que foi feita uma audiência aqui nessa Câmara, também não segue o respeito, vamos dizer assim, do instrumento de trabalho ao corpo de quem executa. Né? Esse carrinho está sendo utilizado em uma outra empresa, que aqui os serviços de limpeza pública são feitos de forma direta e indireta, direta por agente, gari concursados, indiretamente pela empresa, né, terceirizada, que é a VLS, ou outra, que eu não sei, que eu não acompanhei mais o contrato para esse tipo de prestação de serviço. Então, dos carrinhos, é outra situação muito vergonhosa. É uma coisa que os garis estão trocando as rodas, estão soldando, adaptando. As vassouras, a gente coloca um pedaço de cano d'água, né, de geralmente 25 milímetros, para tornar um pouco maior, para não dar tanto gastos, não agravar mais ainda a saúde de alguns que já estão com problemas desse pouco mais de uma década. Né? A questão da carga horária. É uma coisa que o pessoal, a gente vê e observa que parece uma constante dos cidadãos. Acham que nós, né, a gente somos folgados ou cheios de direito. Né? Então, vamos entender um pouco dessa carga horária. No primeiro mandato, de 2011, por concurso, nós fizemos a carga horária de 8, que é a que tem no concurso, no edital. Né? Depois passamos por turnão de 6. E agora vamos chamar de setorização, né? O setor, que é uma quantidade de ruas que fica sob a responsabilidade de limpeza de um gari ou uma dupla ou até mais garis. Eles têm essa quantidade de rua para varrer e quanto mais rápido eles varrerem, eles podem ir embora, já estão liberados. Então, não é uma folga. Né? Isso é até um ponto positivo nessa gestão e outras, nessa flexibilidade de carga horária. Com isso, a gente pode ou cuidar um pouco da saúde, da família, ou até, quem sabe, resolver algum outro problema em outros municípios. Né? Então, é interessante, se vai se manter com a mudança de gestão ou não, cabe a gente, o sindicato, lutar para que isso seja um entendimento. E é por isso, por essa flexibilidade de horário, que muitos de vocês encontram garis varrendo a partir de 3 da manhã, 4, 5, 6, porque às vezes esse gari está sendo pai recentemente, como nós temos esse caso, e aí ele pega 3 da manhã para dar tempo da mulher dele estudar pela manhã. Tal. São peculiaridades, mas entendam que essa carga horária de hoje, ela não é uma folga. Ela vamos dizer, um combinado com a gestão pública, embora ainda não seja formalizado via sindicato ou um outro contrato, uma convenção coletiva, é o que vale, é o que está aqui no momento. A saúde do trabalhador é uma coisa muito delicada, o trabalhador do gari. Né? Nesse pouco mais de uma década, quando eu entrei para cá, para essa profissão, eu já tinha acompanhado alguns trabalhos do impacto dos agravos que a profissão acarreta no corpo, na parte física. Nós já temos de 3 a 5 garis com problemas.
coluna, nervo ciático, ombro, bursite, contusões e tal. Então, o que é que a gente pode entender com isso? Que o desempenho desse gari dentro daquele setor, daquela quantidade de ruas, não será o mesmo que 2011, né? Não será o mesmo que alguns anos atrás. Então, aí tem que ter um olhar mais humano, né, da administração, se fosse o caso do setor de RH, para entender se esse gari, se a condição dele permite ele continuar na função ou se ele pode ser readaptado. Porque um dos temores da gente, quando a gente fala de cair para o INSS, é a redução salarial, né? Porque se desconta em cima do salário da gente, que hoje se consegue fazer livre, 1.600, né, já descontado de INSS, sindicato ou empréstimo, que alguns têm, para você cair para um salário mínimo. Geralmente o pessoal tem esse medo. Por isso não apelam para o INSS e não faz um pedido de readaptação, porque eu acho que é uma cultura que a administração ainda não percebeu, que é interessante. O que é essa readaptação? O indivíduo de determinada categoria profissional sofreu um agravo na saúde física dele pelo aquele exercício, pela aquela atividade. Mas, de repente, ele pode exercer uma outra atividade. Talvez aqui, vamos com o gari varredor, né, que é uma parte bem específica da varrição. Ele poderia virar um porteiro, ele poderia virar um agente administrativo, já que tem alguns capacitados nessa área, ele poderia virar uma outra área que ele pudesse ser aproveitado e que não acarretaria nem aumento e nem diminuição na renda dele. Isso é permitido pelo nosso regime jurídico único. Porém, infelizmente, é utilizado como moeda de troca política. Geralmente, quem consegue readaptação é quem apoiou a gestão daquele momento, né? Infelizmente. Né? Então, a pessoa tem um laudo, está apresentando problemas em sua saúde física, e às vezes até psicológica. Para ir para o INSS, quem paga aluguel? Realmente é um detalhe que, para vocês entenderem como é essa profissão, como é bem delicado as opções. Por isso que muitos de nós preferem tomar o remédio, suportar a dor, né, e ir fazendo. Só que quando vem a cobrança para se terminar aquele setor, aí a gente pede isso da administração. Que veja a melhor possibilidade, a possibilidade mais saudável, né, sem ressentimento, sem mágoa, por opções de voto. Entendeu? Então, estamos mais ou menos nessa pegada, porque uma das nossas características, e a gente fica muito submisso, sujeito, a nossa profissão, ela naturalmente, você tem que ter uma postura inadequada, né, anti-ergonômica. Você tem, quem não varre dos dois lados, por exemplo, e observar a nossa conformação física, o nosso corpo, um lado atrofia, o outro fica hiperatrofiado, mais musculoso, menos musculoso. E isso aí, com o tempo, vai gerando, vou dizer, deformações, né, até no caminhar, se for o caso. E as UBS não estão preparadas para essa saúde do trabalhador que está na lei do SUS, né, 880. Então, a própria UBS não fornece dados, o RH não tem dados de quantos garis estão com esse problema, quantos atestados por mês, por ano, né, e para se encaminhar até para uma policlínica, para se fazer um trabalho decente, para se usar a fisioterapia, para ter se não a cura, um alívio. Né? Então, a gente está muito precário mesmo. Infelizmente, isso é uma mentalidade de pessoas que entram na administração pública por partidos, eles acham que porque vão ficar 4 ou 8 anos, que não devem pensar nesses detalhes. Né? E, infelizmente, a gente acaba, às vezes, como se diz no popular, pagando o pato. Nesse ponto aqui, falta de poda em relação com moradores. Tem uma coisa interessante aqui com o gari varredor. A gente passa na porta, dependendo da rua, né? Tem rua mais larga, menos larga, vira uma alameda, que é aquela que tem as plantas no meio, como foi a 2 de julho, e hoje é essa aqui, a de Dora, ali, do Mercadinho de Dora, por exemplo. Ela é muito extensa, então você tem vários tipos de árvores, pé de manga, figo, ninho, e quando o cidadão não poda, ou a própria prefeitura, às vezes, se a gente não varrer a porta do cidadão, ele implica, ele invoca, e às vezes varre da porta dele para lá, para a gente pegar. E isso é uma falta de educação ambiental nas escolas, né, nos projetos políticos pedagógicos, está um ponto que... Mas existe esse confronto, esse constrangimento com moradores, às vezes. E principalmente se o morador tem certa preferência política. Às vezes a gente compreende, quem é gari se atualiza, lê sobre isso, compreende a política partidária, sabe o que são as duas políticas, até perdoa, né? Mas existe isso. A questão da poda, se observar a avenida principal que vai para a Hidrolândia, além da Venceslau, ela atrapalha também o transporte. Carros, caminhões têm que desviar, porque os moradores, quando colocam a poda, ela toma conta, uma parte da pista, né? Isso também gera um perigo de acidente para a gente, sem falar que a poda torna o trabalho mais rápido para se fazer até mais setores e também na economia de saco, né, se for pensar pelo lado financeiro. Sacos de lixo inadequados, já tivemos isso também. O Lutocar, aquele carrinho que é uma parte de plástico e outra de armação de ferro, ele é oco, né?
Já recebemos sacos que não dava, não cabia. Mesmo assim, a gente teve que fazer o trabalho, que a nossa função, né, é trabalhar. Não tem, querendo ou não, é isso que a gente faz e fazer da melhor forma possível. E outro ponto polêmico, que é o desvio de função, que tem pessoas que ainda não entendem, principalmente o desviado, ela tem uma peculiaridade. Nós temos o desvio de função por doença, que deveria ser readaptação, e temos o desvio de função porque aquela pessoa apoiou determinado candidato. Para mim, para o meu ver, a minha opinião, por que isso é prejudicial? No desvio de função por doença, você está roubando, tirando o direito daquela pessoa de ser readaptada. Né? No desvio de função por apoio político partidário, essa pessoa não tem um currículo, essa pessoa não tem legitimidade para dar aquela ordem. Então, quem deveria ficar ofendido com o prefeito por essa realidade era a pessoa, não de mim que revelo isso. Então, o indivíduo que está desviado de função por apoio político partidário, ele não tem no contra-cheque dele registrado, se ele é chefe dos garis, por exemplo, é que durante 4 ou 8 anos ele exerceu essa atividade, ele poderia pegar esse currículo, através dos contra-cheques ou ficha financeira e a portaria de nomeação, né, e exoneração, e ir para outro município, apresentar outro prefeito. Pô, o cara com currículo de 8 anos de chefia, será que não seria interessante ter ele na minha equipe? Né? Então, esse indivíduo ele é prejudicado. Ele pode pensar que não, mas ele é. E não é culpa minha. Certo? É uma coisa que é um senso moral entre esses indivíduos. Né? É uma coisa que é individual. Então, isso acontece. Eu, no meu ponto de vista, entendo todos os dois lados. Mas eu acho prejudicial. A não ser que eu esteja completamente equivocado. Né? Outra coisa que a gestão não faz, por exemplo, não segue. Eu e o amigo Severino que está aqui presente, e outros que eu desconheço, nós temos formações que podem ajudar a administração. Técnica de administração pelo CETEP, desistente com muito orgulho do bacharelado de administração da UNEB, ele pelo IFBA. Essas matérias todas estão sendo pontuadas aqui, fazem parte da nossa ementa, do nosso currículo, além de um autodidata curioso, que é uma paixão que eu tenho mesmo. E não somos consultados, de forma alguma, nem pessoalmente, nem tecnicamente. Somos desconsiderados e tem aí uma compra de carros que eles estão comprando, que eu não lhe falei, o Lutocar está disciplinado no plano de gestão integrada de resíduos sólidos, que é o carrinho do lixo, vamos falar assim, e compraram agora uns containers altos. Ele tem porta, ele é mais alto do que aquele carro, vai forçar uma posição mais inadequada, ainda mais desconfortável, incômoda, né? E no fundo vai ter que se adaptar, se quiser usá-lo, um fundo de isopor. Então, ou seja, os caras, bicho, quando você está numa administração pública, tem que se entender uma coisa, você tem que fazer o que a lei diz, não é o que eu digo. Já eu posso pegar brechas da lei como cidadão comum e trabalhar nelas fora, mas a administração pública é bom para o chefe, para o diretor, para o secretário saber cumprir aquela lei, como vocês estão querendo agora que sejam cumpridas. É bom politicamente, partidariamente, é bom para a gente que mora numa cidade pequena. Então, quando a gente vem aqui cobrar o básico, o primitivo da administração pública, que é a garantia de direitos, porque já cumprimos deveres, eu me sinto envergonhado. Muitas vezes eu já falei aqui com o nosso amigo Sérgio, que é SPDS, que está aí também numa oposição, já buscando, talvez ou não, um alavancamento partidário justo, que é direito de cada um, né, como ele está fazendo, e eu parabenizo, muita gente enfeia. Só agora, já nos perguntaram, né, porque eu estive em outro momento nomeado, não desviado, né, na Secretaria de Comunicação, na gestão de Birinha. Não gostei, não aprovei, votei nulo. Simples. Isso aqui é um costume que tem que ser adotado no Ibaí. Você vota e dá seu voto de consciência, com todos os defeitos que aquela pessoa possa ter, mas desde que você não venda seu voto. Porque se você vota apoiando aquele candidato para pegar uma área ou atuar naquela área, todo mundo já fez isso. Porque não tem concurso público para secretário, não tem concurso público para diretor e não tem concurso público para chefia. Esses são cargos de livre nomeação e exoneração do prefeito, baseado no apoio e confiança político-partidária. Se o Ministério Público ou Justiça quiser achar que isso é compra de voto, o problema deles. É a realidade depois dessa porta. E foi assim que nós apoiamos o Birinha. No intuito de pegar uma parte da cultura que até hoje não é vista e é mal encarada. Não uma cultura que a gente quer fazer prevalente sobre uma outra. Só fazendo esse parênteses. Então, não foi só agora. Até quando eu estava na SECOM, que foi marcada uma reunião com os garis, eu fui com o próprio uniforme da SECOM para mostrar que eu não esqueci. Mas será que vão precisar só de Alex para falar? Vão precisar só de Joailton, só do sindicato, só dos partidos políticos, só dos vereadores? Aqui eu não estou concorrendo com nenhum. Aqui eu posso sentar, pode sair uma comissão para investigar isso. Pode sair um outro produto para a gente resolver esse problema do gari conquistado varredor, viu? Eu ainda não falei que não é, que eu já fui gari coletor do carro de lixo, que é uma situação também mais grave.
Uma outra coisa, um detalhe que pode virar produto de uma comissão aqui, de investigação, uma comissão de inquérito, é uma cena que aconteceu comigo, e aqui eu não quero ser leviano nem de má fé, mas que se adeque. Quando eu fui pegar sacos na Secretaria de Obras, um funcionário da VLS foi lá e também pegou uma certa quantidade de sacos. Eu fiquei me perguntando se aquilo era uma troca que poderia ser depois reposta ou se é um comum. Se aquela empresa, terceirizada e contratada, com dinheiro suficiente para tal, utiliza o material que é para a Secretaria de Obras, né, que é digamos assim, para os concursados, que não é bem para a gente. Né? E isso aí é algo grave. Se adeque, pô. Você não já está... Até, aparentemente, é desnecessário. A VLS, o entendimento, a necessidade dela é para você colocar pessoas com aquele apoio, né, que a gente já sabe, político partidário, é normal, mas que faça, né, com um pouco, um mínimo de decência e moralidade, né, para não ferir a gente. E eu vi isso. Eu vi esse absurdo, né, de certa forma. Então, tem que se apurar, ver o que é. Eu não quero atrapalhar o comércio de ninguém, eu não quero atrapalhar a vida de ninguém, certo? As condições que a VLS fornece o serviço à população vê aí, a céu aberto. Os próprios funcionários também, eu não quero mexer numa coisa que as pessoas podem achar que eu estou tirando o pão delas, que não é bem isso. Né? Então, aqui eu encerro, saio daqui e fico à disposição para questionamentos. O que eu tenho a dizer de minha opinião e recomendação aqui com a gente é que se a Câmara tiver interesse em entender um pouco mais, eu não sei se está claro pela voz aqui, o eco, né? E tentar resolver, indicar soluções, eu estou à disposição. Temos o material suficiente. Temos o laudo técnico de condições ambientais de trabalho feito na gestão do Pedro Rocha em 2011, que nos garante o adicional de salubridade para a maioria de nós aqui. Temos o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, que eu não sei se já foi aprovado pela Câmara, que fez em audiência pública, que justificaria o nosso envolvimento com o aterro de Irecê. Então, ou seja, nós temos lei é o que não falta para a Prefeitura se adequar e cumprir, sem dever nada a ninguém e ainda ter a nossa admiração, reconhecimento, quem sabe até um voto, coisa que infelizmente não acontece. Então, é má vontade, é ressentimento, é vaidade, é arrogância nisso tudo. São defeitos, né, de uma índole humana, de uma mentalidade humana, de um espírito humano que não deve haver quando você está investido de um cargo. Quando nós estamos com o nosso uniforme, seja de vereador, de prefeito, né, de gari, de agente de saúde. A gente tem um código, tem um pessoal, né, tem um senso também moral. Nós temos um regime jurídico único que está lá, a parte disciplinar. Então, recomendações, opinião para que a Prefeitura se adeque. Cumpra as NRs. Né? Consulte esses documentos legais que a comissão de transição sua deveria ter passado. Conclua aí. Pronto, então, feito isso, essas conclusões, siga a lei, converse com a gente, tenha humildade, compareça, faça uma reunião, estamos aqui à disposição. Muito obrigado a todos e todas, e que Deus abençoe a todos nós, e até a próxima. Ouvimos aí o senhor Alex, e nós agora vamos franquear aqui a palavra à vereadora Dorothélica Rocha, que tem também aqui um pronunciamento, né, vereadora, a fazer. Não vai abrir para falar sobre, ou falo tudo como é? Comentar? Não sei. Se tem algum vereador que queira comentar aí, entendeu? Sobre o ofício do cidadão aí, o senhor Alex, que fique à vontade. Viu? Bom, então a palavra está com a vereadora. Eu me inscrevi, né, para falar sobre a questão do transporte escolar no município, mas eu quero também tecer alguns comentários sobre a fala do servidor Alex, eu já faço isso, né, tudo junto. Então, primeiro, bom dia a todos e todas, saudar aqui o presidente da nossa casa, colegas vereadores, vereadora, agentes comunitários de saúde, de endemias, o presidente do Sindicato dos Servidores e Servidoras Municipais de Ibaí, nosso companheiro, amigo, o presidente do Sindiagentes, que nos brinda aqui com a sua presença, né, a gente espera ouvi-lo um pouco mais tarde. A todos, né, cidadãos e cidadãs que estão aqui presentes, mas que nos acompanham também de casa através das redes sociais, funcionários e funcionárias dessa casa. Bom dia a todos e todas. Primeiro, Alex, né, te parabenizar pela tua presença aqui, pela tua fala,
e dizer que tomara que isso sirva de exemplo, né, para a população, para os servidores públicos, mas para a comunidade de uma forma geral, que tem que criar essa cultura, né, de falar. Quem mais sabe falar sobre os seus problemas é quem está sentindo, né, é quem está passando por eles. Então, você, enquanto gari, né, uma categoria que tem um trabalho de um sacrifício que a gente sabe que é enorme, né, exposto ao sol, exposto à chuva, um trabalho, como você disse, que deixa sequelas físicas, né, e de extrema insalubre, né, mas de extrema importância, inclusive para a saúde pública, né, porque está fazendo a limpeza da cidade, né, está fazendo com que a gente possa viver num ambiente com mais higiene, com mais saúde. Então, que possa ter as condições dignas de trabalho. É o mínimo, né? É o mínimo. Porque tem coisas que são próprias do trabalho de vocês que não podem ser evitadas. Mas EPIs, né, os equipamentos de proteção, para que possam trabalhar, né, protegidos minimamente, os equipamentos de trabalho, então dizer que tem carrinhos, né, carroças de 12 anos, né, não existe nenhum objeto, né, sendo utilizado diariamente vai conseguir ter durabilidade, né, e conseguir atender às necessidades com tanto tempo de uso. Então, sacos de lixo inadequados, nós estamos falando de coisas que são essenciais, básicas, não estamos aqui, né, inventando nada. Então, assim, me chama muito a atenção, e eu queria até sugerir ao presidente e aos colegas que a gente talvez tirasse aqui uma comissão dessa casa, composta por bancada de situação e bancada de oposição, para que eu me coloco à disposição para isso, para que a gente vá até, né, os agentes de limpeza pública, possa conversar, possa verificar em loco essa situação, possa gerar um relatório desse nosso trabalho que forneça elementos para a gestão pública tomar as providências. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar de olhos e ouvidos abertos para a nossa comunidade, para os nossos servidores, acolher as demandas que chegam aqui, esse é nosso papel, né, e levar a quem pode resolver. A gente não tem o poder de resolver, mas a gente pode intermediar, sim, pode ser interlocutor, né, do agente, do servidor, junto à administração pública. Então, eu queria, para que essa fala de Alex não fique no vazio, né, venha aqui, faça um relato e disso não tenha desdobramento, aí não cumpriu o objetivo, você cumpriu o seu papel, mas não atingiu o objetivo desejado, que é melhorar as condições de trabalho de vocês, o que é legítimo, a sua reivindicação, que a gente possa tirar aqui uma comissão e que a gente, junto com você e os demais garis, averigue de perto a situação, gere um relatório e forneça à secretaria, ao próprio gestor, e busque tentar resolver essa situação. Então, fica a título aqui de sugestão, de proposta, que a gente pode encaminhar aqui posteriormente. Eu me inscrevi para falar sobre a questão do transporte escolar no município de Bahia, porque é outro ponto que a gente tem debatido aqui ao longo desses mais de 6 anos da atual gestão. Nós estamos falando de educação, né, que é também uma área de extrema importância para a vida da sociedade. Educação é um pilar fundamental, é onde a gente forma cidadãos, cidadãs, né, onde a gente dissemina bons valores, é onde a gente constrói conhecimento. E conhecimento é poder, né? Quem tem conhecimento tem poder. E nós vemos uma área tão importante que é a questão do transporte, e eu digo isso porque nós vivemos num município, né, um pequeno município, que o colégio estadual que a gente tem aqui na sede, que é o único do município de Bahia, ele tem a maior parte do seu alunado da zona rural. Então, a maior parte dos estudantes do Colégio Estadual Manuel Levi, eles vêm das comunidades de Chapadinha, de Pé do Alto, de Alto da Cruz, Laranjeira, Poço, Boca d'Água, Caldeirão, Quixabeira, Lagoinha, Vila de Hidrolândia.
Sobreira, enfim. Esses alunos vêm da zona rural para a sede. Então, eles precisam diariamente do transporte. Diariamente. Eles passam um tempo considerável, inclusive, dentro do transporte escolar, se deslocando para a escola, pela manhã cedo, ou no início da tarde, ou no início da noite, e retornando. E a gente tem testemunhado um descaso muito grande com o transporte escolar. Eu, inclusive, não sei, eu já tratei disso aqui em outros momentos, o que aconteceu com a frota de ônibus do caminho da escola, né, aquele ônibus amarelo, que eu me recordo que no final da gestão de Pedro Rocha, a gente tinha pelo menos 9 bons ônibus novos. E parte desses ônibus não estão mais circulando no município de Ibaí. A gente tem do transporte que traz os alunos da zona rural para o colégio estadual e também para as escolas municipais, porque uma parte é de aluno do ensino fundamental, né, a gente tem, eu acho que 3 ônibus que é do caminho da escola. E tem um ônibus, e eles estão em péssimas condições de conservação. Péssimas. Bancos quebrados, o estofado rasgado, os pneus carecas, inclusive os próprios motoristas vivem temerosos de acontecer algum acidente porque os pneus não têm condição de rodar. Não tem. Então, assim, limpeza, às vezes a limpeza, a higienização do ônibus é precária. E superlotação. Tem um ônibus que não é dessa frota, caminho da escola, é um ônibus locado, eu não sei quem é o proprietário, que ele faz exatamente a rota Boca d'Água, Poço, Uibaí, no turno matutino e vespertino, porque à noite é um ônibus do caminho da escola, que ele é muito velho. É um ônibus que não dava mais para estar circulando. Ele quebra mais do que ele funciona. É comum os alunos mandarem avisar, olha, não vamos aparecer hoje na escola porque o ônibus está quebrado. E, gente, eu não estou falando isso aqui agora, eu estou falando isso, tem 6 anos que eu estou falando disso aqui. E nenhuma providência foi tomada. A gente tinha, e aí tem um ditado popular que eu acho triste, mas às vezes ele é verdadeiro. Nada é tão ruim que não possa piorar. O que acontece? Até o ano passado, e talvez aqui tenha até alguém que mora nas imediações que eu vou falar, as crianças que moram ali no loteamento São Lázaro, que fica aquelas casas populares da entrada da cidade, elas pegavam o ônibus que vinham da Lagoinha, o motorista era Arilson na época, e Arilson fazia, acho que muito por boa vontade dele, ele trazia os estudantes de Lagoinha, que são maiores, deixava na escola, voltava, pegava essas crianças ali embaixo do pé de Juá, ali nas casas populares, trazia. No final da manhã ele fazia a mesma coisa. Como as crianças saíam mais cedo, ele levava primeiro as crianças, depois ele voltava, pegava os alunos maiores e ia levar na sua comunidade. Esse ano não tem mais isso. O motorista disse que não tem autorização para pegar. As crianças saem a pé, lá das populares da entrada da cidade, até as escolas aqui mais no centro, e retornam no final da manhã. As mães já foram na Secretaria de Educação, já foram falar com o diretor de transporte, já tentaram de tudo, e um jogo de empurra, não sou eu, e não resolve. Então, assim, uma coisa tão mínima, e que é assim, de cuidado, né? É de cuidado, porque está se tratando de criança. Então, criança subindo aquele asfalto, é até perigoso, subindo, descendo. Às vezes as mães não têm nem tempo de levar, vão trabalhar, tem que fazer um sacrifício para deixar a criança na escola. Era tão mais fácil, perto de casa, deixar no ônibus, né? E depois ir receber no ônibus. Isso não está funcionando. O ônibus que leva os estudantes para Irecê, que felizmente, eu sempre digo isso, nós temos em Ibaí, apesar de tudo, de todos os desmandos, da falta de apoio à educação, ainda uma cultura da educação, de valorização da educação. E aí muitos jovens vão estudar em Irecê, seja universidades, seja escola técnica, seja ensino médio mesmo. E alguns, a gente está recebendo muito no Colégio Manuel Levi, estudantes voltando para cá. Queriam fazer um curso técnico, mas desistiram, os pais não querem que vá, porque a superlotação do ônibus coloca em risco a vida daqueles jovens. Superlotação. E os pneus, outro dia um pneu estourou, que os estudantes ficaram em pânico, porque os pneus estão muito velhos. Então, assim, o que a gente pode fazer? Nós temos aqui nessa casa uma comissão de educação. Aí eu vou, de novo, eu acho que é o que a gente, aqui, enquanto Poder Legislativo, vai ter que fazer. Que a comissão de educação busque dialogar com a gestão. Olha, vai esperar acontecer uma tragédia
para poder tomar providência? É isso? Será que não é possível, pelo menos, dar manutenção a essa frota de ônibus que tem aí? Inclusive, o ano passado, eu me lembro que o vereador Marco Antônio esteve em Brasília, não é? E junto com o prefeito conseguiram um ônibus novo, e ele até falou, olha, vamos ver se com esse ônibus a gente consegue melhorar essa questão do transporte dos alunos que vão para Irecê. Eu não sei o que aconteceu, mas não melhorou. A superlotação continua, inclusive, o mês passado teve denúncia dos estudantes que filmaram o ônibus, né, lotado, e eles em polvorosa, preocupados com o acidente. Então, assim, eu queria, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, deixar aqui, né, no final da minha fala, essa sugestão, essa proposta, que a gente possa sair daqui hoje com uma comissão já tem, que é a Comissão Permanente da Casa, a Comissão de Educação, eu, inclusive, faço parte dela, que a gente possa fazer uma visita, ver de perto os ônibus, conversar com os estudantes, se for o caso, fazer registro fotográfico, gerar um relatório e fornecer ao Executivo, exigindo que providências sejam tomadas. Da mesma forma, como essa é uma questão que eu acho que não está diretamente ligada a nenhuma comissão permanente, né, ela é uma coisa mais ampla, que a gente possa criar aqui uma comissão, né, composta por oposição e situação, me coloco à inteira disposição para fazer parte, para que a gente possa averiguar a situação, né, que foi relatada por Alex, na minha avaliação de extrema gravidade, e possa também exigir providências do Poder Executivo. Muito obrigado. A palavra continua franqueada aos demais vereadores que queiram fazer uso. A palavra está com o vereador Hermenito Soares, Hermenito de Oliveira Alves. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, pessoal aqui, os agentes de saúde, enemias, pessoal, funcionários da casa, bom dia a todos, bom dia pessoal de casa que nos assiste. Quero parabenizar Alex, né, pela sua atitude, te dizer que se fosse o poder nosso, se a gente tivesse o poder de resolver, pode ter certeza a gente já teria resolvido, mas infelizmente não podemos. Você está correto e dizer que o que depender da gente, o que depender de mim, de um apoio, a gente vai estar junto aí com Doris, que for resolvido, para a gente tentar resolver esse problema, né, dos garis da nossa cidade. Então, estou sim de acordo e apoio a essa luta sua. E quanto à questão dos ônibus, é uma calamidade, né? A gente tem visto aí denúncias, a situação dos transportes, esse de Boca d'Água que Doris falou, realmente é um transporte bem antigo, né? Que corre risco para a população, para os alunos. Então, vamos esperar que a gestão, que o prefeito tome uma atitude quanto a essa questão dos ônibus, né? Os ônibus escolares, tanto esse do município aqui da nossa cidade, quanto o que vai para Irecê, porque é fundamental a saúde e a educação, né? No caso de Alex, é um caso de saúde, né? A limpeza pública é quem traz a saúde para a gente também. E na questão da educação, tudo que na vida a gente precisa da educação. Se você não tiver o incentivo, desmotiva dos alunos poderem estudar. Então, precisamos que o prefeito tome essas atitudes e corrija esses erros que vêm acontecendo. Muito obrigado, bom dia a todos. A palavra continua franqueada. A palavra está com o nobre vereador Marco Antônio da Cruz Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, categorias aqui presentes, Alex representando os garis, agentes de endemias, agentes de saúde, sindicatos, associações aqui presentes. Bom dia a todos, internautas que nos assistem pelas redes sociais. Bem, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar ao servidor público, Alex, pela iniciativa de vir aqui a esta casa e externar dificuldades encontradas no exercício da função. Acho que toda a sociedade deveria se comportar dessa forma,
vai levar a esta casa e aos órgãos competentes as questões inerentes ao setor onde trabalham, e se acham que as coisas não estão a contento e tem alguma reclamação a fazer, eu acho justo que se coloque, busque solucionar esses problemas. Há uma sugestão da vereadora Doris Day, também me coloco à inteira disposição para que a gente possa fazer parte da comissão e iremos averiguar, e o que for da nossa parte possível fazer, estaremos à disposição. Com relação ao transporte coletivo, é um debate antigo aqui nesta casa, a gente tem buscado, né, dar sugestões para as questões serem melhoradas. Tem aqui uma comissão realmente da educação nesta casa, que deverá realmente procurar o setor da educação para ver que medidas devam ser tomadas para melhorar as questões. Mas duas questões importantes, tanto o transporte escolar quanto a categoria de limpeza pública, que é uma categoria importantíssima no município, né? A gente não vive sem os garis, né, que fazem um serviço de limpeza da cidade, né? Então, a gente se coloca aqui à disposição para o que for necessário melhorar essas condições. Obrigado, senhor presidente. A palavra está com o vereador Edson Maciel Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, agentes de saúde, agentes de endemias, presidente dos sindicatos, aqui presente, funcionário dessa casa, internauta que nos assiste pelas redes sociais, bom dia a todos. Eu gostaria de dizer e parabenizar ao nobre amigo Alex, né, Gari, aonde teve a coragem de expor, explanar a situação, né, da categoria que está, principalmente o pessoal, aqueles que são concursados, né. Então, Alex, eu vos digo a Vossa Excelência que precisamos de fazer algo em prol da categoria, porque é fundamental você trabalhar com seu IPI. É uma proteção, né, que vocês estão ali no dia a dia convivendo com aqueles lixos que estão localizados nos logradouros públicos, e vocês precisam, pelo menos, se proteger dessa situação, né, que vai encontrar no dia a dia, né? Então, tem o nosso aval, nosso apoio para que procuramos uma forma de solucionar esses problemas o mais breve possível. E sobre os ônibus municipais, que a vereadora Doris coloca aí, a situação, eu acho que é de fundamental importância, né? Porque, na realidade, você dirigir um ônibus com alunos já é muito difícil, principalmente porque os alunos têm os seus direitos, seus deveres, mas a obrigação de cada um só recarrega em cima de quem está pilotando o veículo. E depois, com as condições precárias, corre risco para toda a população, os pais, famílias, as mães de famílias, os próprios alunos que estão ali. Então, é uma questão que tem que ser tomada e ser avaliada e conversar com quem é de direito e responsável pela situação do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra está com a vereadora Maria Celeste. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Doris, funcionário e funcionário dessa casa, agente de saúde, agente de endemia, a categoria dos garis, presidente do sindicato, enfim, bom dia a todos que estão aqui presentes. Em primeiro lugar, Alex, eu queria te parabenizar pela sua atitude e dizer que nós estamos aqui para fazer a nossa parte, o que depender da gente, tenho certeza que a gente vai
tentar resolver o problema. A vereadora já falou ali sobre a comissão e eu estou à disposição, vereadora, de participar dessa comissão. Mais uma vez, parabéns, viu? E sobre os ônibus também, a vereadora tem não só a vereadora, mas todos, acho que já vieram aqui falar sobre esses ônibus, né? A dificuldade que tem sido esses ônibus todos os anos. Então, como ela disse, já tem a comissão aqui de educação, procurar o responsável e tentar melhorar, né? Então, estamos aqui para ajudar a todos. E muito obrigada, senhor presidente. A palavra está com o vereador Laélio. Bom dia, meus colegas vereadores, vereadora Doris, Celeste, funcionário dessa casa. Bom dia a todos aqui presentes na galeria. Bem, queria aqui só estar parabenizando Alex por sua iniciativa e a vereadora Doris por estar também trazendo essa demanda aqui na casa, que não é de hoje que a gente vem cobrando essas questões do ônibus. E pedir ao prefeito que ter um tempinho, possa estar assistindo essa reunião, alguém leva a informação dele para que ele possa tomar conhecimento. E ele procura estar resolvendo o mais rápido possível essas questões, que tanta gente como a população só tem a agradecer. É isso mesmo. Muito obrigado. A palavra está com o vereador Jutaí. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras. Bom dia a todos dessa casa. Bom dia aos agentes de saúde, Ademia, os profissionais que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo. Bom dia a todos. A gente tem realmente que parabenizar Alex. Parabéns, Alex. Você está aqui representando os garis, muito importante. Entendeu? A gente acredita, né, que essa situação vai ser resolvida e você pode contar com a gente sempre, né? Essa casa está sempre à disposição da sociedade, de cada um de vocês. E então é muito importante o que você trouxe hoje aqui nessa casa. Doris Day também pode contar com a gente, estamos aqui sempre à disposição. É uma situação muito triste o que está acontecendo em questão dos ônibus. E estamos aqui à total disposição. Portanto, a gente agradece a presença de cada um de vocês, as demandas que falam aqui nessa casa, e dizer que estamos sempre juntos, o que precisar da gente, estamos sempre presentes para estar tentando resolver as situações que estão acontecendo em nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos dar continuidade. Que agora nós vamos aqui à ordem do dia. E eu peço aqui ao nobre secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 2, 2023. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, projeto de lei número 2, de 2023, autor Poder Executivo. 1. Relatório. O projeto de lei número acima mencionado é de autoria do Poder Executivo e tem como objeto a aprovação da lei que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura e das outras providências, contendo disposições a respeito da política municipal de cultura, do papel do poder público municipal na gestão da cultura, dos direitos culturais, da concepção tridimensional da cultura, das dimensões da cultura, do Sistema Municipal de Cultura, do financiamento e planejamento do orçamento. É a síntese. Fundamentação. É de responsabilidade desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final buscar uma análise cuidadosa a respeito do projeto de lei apresentado, observando se o mesmo está a preencher os requisitos formais necessários à sua tramitação. Dito isso, passa-se a análise do objeto em questão. Trata-se de solicitação de análise da legalidade do projeto de lei, que tem como objeto a aprovação de lei que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Ibaí e das providências.
A propositura visa estabelecer um sistema municipal de cultura, fortalecendo institucionalmente as políticas culturais com a participação da sociedade. A competência legislativa sobre a matéria é concorrente entre os Estados, Distrito Federal e a União, conforme inciso 9 do artigo 24 da Constituição Federal. Artigo 215. O Estado garantirá todos os plenos exercícios dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 3º. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura de duração plurianual visando o desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público que conduzem a. Assim, no exercício dessa competência e tendo em vista a necessidade de regulamentação do parágrafo 3º do artigo 215 da Constituição Federal, a União promulgou a Lei Nacional nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010, que institui o Plano Nacional da Cultura, PNC, cria o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, CNIC, e da outras providências. Desta feita, a Lei Federal 12.343, de 2010, dispõe sobre o Sistema Nacional de Cultura e disciplina a aderência dos entes federativos ao Plano Nacional de Cultura. As cidades estão no centro da cultura, pois é nela que as ações culturais de fato se manifestam. Ao mesmo tempo, as decisões que podem interferir neste processo dependem também dos Estados e da União. Portanto, cada uma dessas esferas deve realizar investimentos na proteção e no incentivo às práticas culturais. Nesse sentido, o Sistema Municipal de Cultura se constitui no principal articulador no âmbito municipal das políticas públicas de cultura, estabelecendo mecanismos de gestão compartilhada com as demais entes da federação e a sociedade civil. Em prosseguimento, no que tange à sua constitucionalidade e legalidades formais, é importante destacar que o projeto de lei em pauta se mantém coerente e em consonância com os dispositivos constitucionais e legais atinentes à competência da legislação e à iniciativa. O município é competente para legislar sobre assuntos de interesse local. A teor do inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, afigura-se constitucional a matéria do presente projeto, posto que é materialmente irregular. Isso porque regular ações culturais dentro do território do município, integrando ao Plano Nacional de Cultura, é tarefa do município. Desta forma, restam preservadas as normas jurídicas de iniciativa e competência referentes ao processo legislativo da proposta e análise. A técnica legislativa e a redação empregada não necessitam de adequações. Deste modo, é importante destacar que o projeto é regular, posto que é respaldado nas normas constitucionais, nas normas esculpidas na lei orgânica do município e no regimento interno da Câmara Municipal de Ibaí. Conclusão e parecer. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 2 de 2023. Sala das comissões, em 25 de abril de 2023. Vereador Marco Antônio da Cruz Silva, relator. Vereador Doris Alencar Rocha, presidente. Vereador Edson Maciel Filho, membro. A palavra está com o relator da comissão, vereador Marco Antônio da Cruz Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a função da Comissão de Constituição e Justiça é avaliar se o projeto está dentro das normas legais e opinar pela sua tramitação ou não. Então, fizemos um estudo dentro do jurídico desta casa. O projeto se encontra dentro das normas constitucionais e legais, tanto no inerente à Constituição Federal, quanto ao regimento dessa casa, a lei orgânica do município. Enfim, o projeto está consonante com a lei. Então, o nosso relatório é pela tramitação do projeto. Obrigado, senhor presidente. A palavra está com o presidente da comissão, a vereadora Doris Alencar Rocha. Eu sigo o voto do relator, senhor presidente. A palavra está com o membro da comissão, o vereador Edson Maciel Filho. Senhor presidente, estando regular o projeto, eu sigo o voto do relator. A palavra está franqueada aos demais vereadores que queiram fazer uso.
qualquer forma, o projeto vai ser encaminhado, que é a presidente da comissão, a nova vereadora Doris de Alencar Rocha. Vereador, vamos dar continuidade ainda aqui à ordem do dia. Eu peço aqui ao nobre secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Serviços Públicos. Faça a leitura, nobre secretário. É como estava aqui mesmo. Pronto. Aqui, ó. Aqui. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Serviços Públicos. Projeto de Lei número 1/2023. Parecer. Introdução. Trata-se do projeto de lei em epígrafe de autoria do Poder Legislativo, que tem por finalidade autorizar o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias e das outras providências. Fundamentação. A Comissão de Finanças e Orçamento analisou o projeto de lei número 1/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias e das outras providências, quanto ao aspecto técnico-legislativo, concluindo pela sua regular tramitação. Nesta dispasão é a redação do artigo 9º, inciso C, da Lei nº 11.350, 2006. Artigo 9º-C. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o cumprimento do piso salarial de que trata o artigo 9º-A desta lei. Desta forma, em tese, o Ministério da Saúde repassa um valor ao município e este deve repassar aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias como assistência financeira complementar. Desta feita, valores a serem dispensados não têm o condão de comprometer o equilíbrio orçamentário e financeiro, pois o repasse desses valores está condicionado ao critério da referida verba pelo Ministério da Saúde e Governo Federal. Atendendo ao disposto no artigo 61, inciso 2, do Regimento Interno, sobre os aspectos técnicos e formais de caráter financeiro da matéria submetida ao exame desta comissão permanente, cumpre-nos, portanto, a devida apreciação, uma vez que o ato só poderá ser feito após a deliberação do plenário. Voto do relator. Diante do projeto exposto, o voto é a favor da aprovação do projeto de lei número 1/2023. Voto da comissão. Diante do relator apresentado, os vereadores acompanham o voto do relator. Parecer número 1/2023, Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Projeto de lei número 1/2023. Autores, vereadora Doris de Alencar Rocha e vereador Hermínio de Oliveira Alves. Relatório. O projeto de lei número acima mencionado é de autoria do Poder Legislativo e tem como objeto a aprovação de lei que tem por finalidade autorizar o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias e das outras providências. É a síntese. Fundamentação. É de responsabilidade desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final buscar uma análise cuidadosa a respeito do projeto de lei apresentado, observando se o mesmo está a preencher os requisitos formais e necessários à sua tramitação. Dito isso, passa-se a análise do objeto em questão. Trata-se de solicitação de análise da legalidade do projeto de lei, que tem como objeto a aprovação de lei que dispõe sobre autorização para repasse de incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias e das outras providências. Os legisladores pretendem autorizar o Poder Executivo a realizar o repasse de um incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, cuja previsão já se encontra em legislação federal.
Nessa expansão é a redação do artigo 9º-C da Lei nº 11.350, de 2006. Artigo 9º-C. Nos termos do artigo 5º do parágrafo 5º do artigo 159 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o cumprimento do piso salarial de que trata o artigo 9º-A desta lei. Desta forma, em tese, o Ministério da Saúde repassa um valor ao município e este deve repassar aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias como assistência financeira complementar. Desta feita, valores a serem dispendidos não têm o condão de comprometer o equilíbrio orçamentário e financeiro, pois o repasse desses valores está condicionado ao critério da referida verba pelo Ministério da Saúde e Governo Federal. A proposição foi subscrita pelos vereadores e estes, sensibilizados com a nobre causa, não vejo óbice para barrar a normal tramitação da matéria, mormente em razão do princípio da razoabilidade do interesse público e da própria valorização do Poder Legislativo. Ademais, a saúde é direito de todos e deve ser perquerida por todos os entes da Federação. A lei orgânica do município prevê a garantia do direito à saúde a todos os munícipes, determinando que é dever do poder público garanti-lo. Neste sentido, reza o seu artigo 11, inciso 2. Artigo 11. É da competência administrativa comum do município, da União e do Estado, observada a Lei Complementar Federal, o exercício das seguintes medidas. Ainda no que tange ao direito fundamental de saúde, nossa Constituição Federal de 1988 assim dispõe. Artigo 96. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Desta arte, tem-se que a Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica do Município enumeram a saúde como um direito de todos e dever do Estado, cabendo este, que engloba, no caso, todos os entes federativos, União, Estado, Município e Distrito Federal, promover políticas sociais que finalizem a garantia à saúde do cidadão. Também, por este motivo, que o projeto de lei merece normal tramitação regimental, porquanto visa o efetivo atendimento ao direito à saúde. A técnica legislativa e a redação empregada não necessitam de adequações. Deste modo, é importante destacar que o projeto é regular, posto que é respaldado nas normas constitucionais, nas normas esculpidas na lei orgânica do município e no regimento interno da Câmara Municipal de Ibaí. Conclusão e parecer. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 1 de 2023. Sala das Comissões, em 12 de abril de 2003, vereador Marco Antônio da Cruz Silva, relator. Vereadora Dona Carros, presidente. Vereador Edson Marcel Filho, membro. Aqui o último parecer número 1 de 2023, da Comissão de Saúde, Assistência Social, Turismo e Meio Ambiente. Projeto de lei número 1 de 2023, autor do Poder Legislativo. Relatório. O projeto de lei número assim mencionado é de autoria do Poder Legislativo e tem como objeto a aprovação de lei que tem por finalidade autorizar o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias das providências. É a síntese. Fundamentação. É de responsabilidade desta Comissão de Saúde, Assistência Social, Turismo e Meio Ambiente buscar uma análise a respeito do projeto de lei apresentado, conforme preconiza o artigo 49 do artigo 61, inciso 3 do regimento interno. A Câmara iniciará os trabalhos de cada sessão legislativa ordinária, constituindo as comissões, que são órgãos destinados ao estudo dos assuntos submetidos à sua deliberação. É da atribuição da comissão o exame técnico dos assuntos submetidos a seu estudo e parecer de acordo com a competência atribuída pelo regimento. Artigo 61. É de atribuição das comissões o exame técnico dos assuntos submetidos a seu estudo e parecer de acordo com a competência atribuída a cada qual por este regimento. Parágrafo 3º, inciso 3º. Compete à Comissão de Saúde, Assistência Social, Turismo e Meio Ambiente opinar em todas as proposições relativas a problemas de saúde e assistência social. O projeto de lei número 1 de 2022 é de fundamental importância, pois visa valorizar as funções exercidas pelos agentes comunitários de saúde e pelos agentes de combate às endemias, diante do importante trabalho que é realizado pelas duas categorias. Voto do relator. Diante do projeto exposto, o voto é a favor da aprovação do projeto de lei número 1 de 2023. Voto da comissão. Diante do relatório apresentado, os vereadores acompanham o voto do relator. É o parecer. Sala das Comissões, em 10 de abril de 2023. Vereador Jutaí Vieira Paiva, relator.
vereador Hermenito de Oliveira Alves, presidente, vereador Marco Antônio da Cruz Silva, membro. Os membros aí. É melhor, né? Bem, então, para nós adiantar aqui o nosso trabalho, vou franquear a palavra aí aos nobres vereadores e vereadoras para fazer um debate geral, porque depois nós vamos à votação do projeto. É isso, vereadora? Então, a palavra está franqueada. Eu gostaria de solicitar aqui ao senhor que o presidente do Sindiagentes, companheiro Erivaldo, pudesse fazer uso também aqui da palavra rapidamente, para dar corpo a essa nossa discussão, inclusive subsidiar os vereadores nesse debate sobre a aprovação da lei. Se possível, se eu permitir, uns minutinhos aqui, antes que a gente possa falar. Fique à vontade aí, o presidente do sindicato. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, bom dia. Quero saudar também os colegas agentes comunitários de saúde e agentes de endemia, em nome aqui do colega Alcides, que é um guerreiro de várias lutas, de várias caminhadas. E Gariz e outros presentes, em nome do funcionário Alex Gari, que esteve aqui fazendo uma bela explanação sobre os seus direitos, direitos da sua categoria. Pois bem, por o que vimos aí, a leitura do projeto está bem embasado, o relator, a Comissão de Constituição e Justiça, deu um parecer favorável e, para a gente, é interessante, para a categoria não poderia ser diferente, porque é assim que as leis estão dizendo. Só para acrescentar um pouquinho, eu não sou advogado, a nossa advogada, infelizmente, não pôde estar aqui hoje, eu vou fazer essa parte. Para acrescentar um pouquinho aqui, eu quero ler mais aqui o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei 12.994, de 2014, que criou o piso. Aqui no parágrafo, ele diz assim: a assistência financeira complementar de que trata o capítulo desse artigo será dividida em 12 parcelas consecutivas em cada exercício e uma parcela adicional no último trimestre de cada ano. Então, é essa parcela que está em discussão hoje, é essa parcela que alguns chamam de 14º, mas é inconstitucional, 14º não existe, é um adicional mesmo que foi criado lá desde a emenda 63, depois virou essa lei do piso. Aqui, no artigo 9D, mais na frente, ele diz assim: é criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Para acrescentar e dizer que não tem nada irregular, como a Comissão de Constituição e Justiça já deu um parecer dizendo que é legal e pode o município pagar sim. E agora eu vou ler um complemento para dizer que, se isso não for pago, o município fica como improbidade administrativa. Então, por isso que tem que pagar. E quero, de antemão, parabenizar o município que está tendo a iniciativa de pagar, porque outros, até então, não estão pagando. A gente, como sindicato, está na busca, que alguns já pagaram, mas cessou esse pagamento. A partir de agora, quem sabe, com o exemplo de vocês aqui, a gente tenha mais força para estar buscando mais esse direito da categoria. Então, aqui, para complementar, tivemos aí decisões recentes, inclusive do STF, está aqui uma decisão, e temos também uma decisão do Tribunal de Contas, dizendo que é legal pagar. Tribunal de Contas da Bahia e outros tribunais
de outros estados. Então, aqui o complemento diz: o parágrafo 4º do artigo 9º-C, combinado com o artigo 9º-D, considera a 13ª parcela como parcela adicional de assistência financeira complementar e, nessa condição, não pode ser utilizado para aquisição de insumos ou pagamento de 13º. Para esclarecer mais. 13º salário. De responsabilidade financeira do gestor local do SUS. Em decisão do STF, a ministra Rosa Weber decidiu que essa matéria não fere a autonomia dos entes federados, negando recurso do município de Paraupebas. Quando a gente fala que teve decisão recente, foi essa a decisão. Lá no município de Paraupebas, no Pará, a colega agente comunitária de saúde entrou na justiça requerendo esse direito da categoria. E também uma insalubridade de 40%. A justiça local deu que ela tinha direito de seu incentivo, mas não a insalubridade de 40%. Que nós sabemos que 40% é para o agente de endemia, não comunitário. Ninguém pode ir nessa busca de 40% para o agente comunitário que não vai conseguir. Mas a justiça deu direito a ela do incentivo e o percentual de insalubridade de 20%. Não satisfeito, o prefeito recorreu para o Tribunal de Justiça do Estado. Foi outra derrota. Se manteve a decisão local. Não satisfeito com a decisão do Tribunal de Justiça, ele recorreu para o Supremo. E lá, Rosa Weber simplesmente endossou a decisão local do Tribunal de Justiça do Estado. Então, é por isso que está nesse pé. Agora, os municípios, por uma decisão do Supremo, não tem jeito. Vai ter que pagar. Confirmando a decisão de primeira instância, que garantiu o pagamento da assistência financeira aos agentes comunitários de saúde sob o seguinte fundamento. Primeiro, não merece reforma a decisão que manteve a sentença de origem, uma vez que negar o direito da autora ao recebimento de parcela oriunda do repasse de verba do Ministério da Saúde, incorreria em respaldar o enriquecimento ilícito do ente público municipal, que estaria recebendo uma verba federal com um fim específico dado sob outra destinação. Nesse mesmo sentido, vem sendo o entendimento do Tribunal de Contas da Bahia, esse que eu falei, no parecer número 016-52/21, do Tribunal de Contas de Goiás, com acordão, consulta número tal. Dessas conclusões, podemos afirmar que a assistência financeira é clássica, verba carimbada. E, como não gera despesa, Poder Executivo local, e o recurso está destinado aos profissionais da saúde, de saúde, próprio, de saúde. O próprio Poder Legislativo pode ter, olha isso aqui, a iniciativa do foco no artigo 30, inciso 2, da Constituição Federal de 88, valendo-se de um projeto de lei, ao mesmo uma proposta de emenda à lei orgânica do município. Então, até que eu não lembro bem, acho que partiu do Executivo o projeto, ou foi... Pronto. Então, não tem nada ilegal, era isso que a gente já vinha defendendo, conversando antes, nada ilegal. Se aprovar, está ok. Não tem acréscimo de despesa, porque é uma 10ª parcela que vem todos os anos, sempre em dezembro, é uma verba carimbada, não pode ser desviada para outra coisa. Aqui está dizendo, no resumo, que nem 13º, nem comprar nada, material, por exemplo, IPIs ou qualquer outra coisa, não. Tem que pagar. Se não pagar, fica como enriquecimento ilícito e fica improbidade administrativa. Então, é legal o que os vereadores estão fazendo, não tem problema nenhum. A gente acredita na aprovação, em plenário agora, e que o prefeito vai dar andamento e vai pagar os colegas. São essas minhas palavras. Obrigado, boa sorte. Acreditamos na aprovação. A palavra está franqueada aos nobres vereadores e vereadoras. A palavra está com a vereadora Doris de Alencar Rocha.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todos e todas aqui presentes, os que nos assistem, esse para nós é um momento importante, né, da nossa vida legislativa. A gente fica sempre muito feliz quando pode, com o nosso trabalho enquanto legisladores, né, propor leis que venham a garantir direitos, né, dos servidores públicos, qualquer que seja a categoria, mas especialmente uma categoria que desempenha um trabalho tão importante, né, para a comunidade. E a gente sabe da responsabilidade, né, desses homens e mulheres que aqui estão, né, no desempenho das suas funções, seja como agente comunitário de saúde, seja como agente de endemias, né, e como esse trabalho deles é fundamental na prevenção de doenças, especialmente. Mas, muitas vezes, a gente deseja, tem a vontade de propor leis, né, aqui que venham a beneficiar a nossa população, a nossa sociedade, e a gente se esbarra nos impedimentos legais. Às vezes, não é prerrogativa do legislativo propor determinadas leis, né, e a gente acaba não podendo fazer, né, o que gostaríamos. Dessa vez, né, nós tivemos, e eu queria aqui agradecer, né, a assessora jurídica dessa casa, que se debruçou sobre a matéria, que estudou, que fundamentou e nos ajudou bastante, né, para que essa lei tivesse pronta e os pareceres bem elaborados e fundamentados também, né, nos provando, né, de que aquilo que a gente já sabia, que essa lei é constitucional, é legal. Na verdade, eu diria até que nós estamos ratificando uma lei federal, né? Nós não estamos criando, porque a lei já existe, né? Nós estamos ratificando, nós estamos aqui na esfera local municipal, né, ratificando uma lei federal e dando mais subsídio, mais elementos para que o Poder Executivo, né, cumpra essa lei. Então, não gera, como já foi dito aqui pelo presidente do Sindagentes, nenhuma despesa para o município de Ibaí, né? Isso é importante. É uma verba federal, uma verba carimbada. Se essa verba não for repassada ao município, o gestor não tem a obrigação de repassar para os agentes, mas, uma vez o recurso chegando até o município, deve ser repassado e não deve ser confundido, acho que isso é importante salientar, com recurso para compra de material ou qualquer outra finalidade. Esse é um recurso que deve ser repassado integralmente para cada agente, e esse agente é que vai saber o destino que deverá dar a esse recurso. A parte de EPIs, a parte de material, é outra responsabilidade que o Executivo deve assumir. Então, eu acho que é importante para nós aqui hoje, eu agradeço muito as 3 comissões, né, os membros dessas 3 comissões, que com toda boa vontade também elaboraram os pareceres, estão aqui nesse debate, e eu tenho certeza que todo mundo disposto a aprovar essa lei, que é um passo importante, né, para todos nós, mas especialmente para os agentes de saúde e os agentes de endemias. Então, são essas minhas palavras, senhor presidente, e espero que a gente saia daqui hoje com um sentimento de que somos vitoriosos nessa nossa missão de legislar em favor da nossa população, dos nossos servidores, dos nossos trabalhadores. Obrigado. A palavra continua franqueada. A palavra está com o vereador Hermenito Alves. Pois bem, nobres colegas, Doris colocou que é uma lei, né, que realmente está sendo uma segunda lei, né, ratificada, que não precisaria estar sendo feita se o Poder Executivo estivesse cumprindo com a sua obrigação. Mas, como não está, foi preciso trazer para essa casa para que se criasse esse projeto, para ver se esse problema vai ser resolvido. Quero agradecer a nossa assessora jurídica, né, pelo trabalho, a equipe, agradecer os nobres colegas vereadores, né, as comissões que fizeram também o seu trabalho e que está dando esse apoio, acreditando e torcendo pelo projeto, por ser aprovado esse projeto. Muito obrigado.
palavra continua franqueada. A palavra está com o nobre vereador Marco Antônio da Cruz Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse é um projeto bastante importante, né? Aqui, eu acho que esta casa tem demonstrado o reconhecimento que tem pela categoria dos agentes de saúde e agentes de endemias. Nós estamos aqui sempre abertos a recebê-los, é sempre um prazer, e a gente tem estado ao lado dos agentes de saúde, agentes de endemias. Aprovamos uma lei há pouco tempo, né, a questão do salarial, e vamos aprovar agora essa lei também do complemento salarial. Acreditamos no trabalho dos agentes dos agentes de saúde e endemias. É um trabalho importantíssimo dentro da sociedade, na prevenção, principalmente, de doenças. Então, é uma categoria que está exposta no dia a dia, né, nas casas das pessoas, em toda a comunidade. A gente acredita que, eu particularmente sempre digo, que os agentes de saúde são o espelho, não é, da comunidade. Quando eu quero saber alguma coisa relativa, inerente a algumas questões sociais e tal, sempre me reporto ao agente de saúde, porque são as pessoas, e endemias, né, que são as pessoas que estão no dia a dia com a comunidade. Então, eles é quem sabem realmente as necessidades. Então, assim, é uma categoria de extrema importância, e a gente está aqui para apoiar, né? Fizemos o relatório da Comissão de Constituição e Justiça, favorável à aprovação do projeto de lei, e tenho certeza que os nobres colegas, os pares dessa casa, irão também aprovar o projeto para incentivo dessas duas categorias tão importantes no nosso município. Obrigado, senhor presidente. A palavra está com o nobre vereador Edson Maciel Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de dizer que, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, fui favorável ao parecer do relator e, como componente também da Comissão de Finanças, sou relator, né, e estou sendo favorável a esse incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e de endemias, porque sabemos que esse adicional não compete ao município, e sim ao Ministério da Saúde fazer esses repasses. Esse repasse cabe simplesmente ao gestor municipal repassar esse adicional a vocês, que são servidores, né? E sabemos da importância de cada um de vós ao prestar serviço a cada lar nesse município, né? Então, por isso, eu, como relator dessa comissão, sou favorável à tramitação e votação e aprovação do referido projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra está com a vereadora Maria Celeste. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, mais uma vez, bom dia a todos que estão aqui presentes. Parabenizar as comissões, né, pelo belo trabalho e parabenizar a autora do projeto e dizer a vocês a satisfação, a felicidade de estar mais uma vez votando num projeto de vocês. Agente de saúde, agente de endemias. Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês, porque eu vejo o cuidado que vocês têm. Às vezes me emociona, né? Porque da prevenção, assim, que essas meninas, essas guerreiras, esses guerreiros têm feito em Hidrolândia. Eu digo Hidrolândia porque sempre eu estou presente, né? E, assim, é tão gratificante o que vocês têm feito por aquela população, porque quando é como
o colega falou ali, vocês são um espelho. Quando a gente quer saber de alguma coisa, é procurar. Às vezes, uns agentes me procuram, né? Já preocupado com a paciente, com que não pode fazer o tratamento. Então, assim, se não fosse vocês, porque a gente não teria tempo de estar visitando casa por casa. Então, eu só tenho que agradecer. Joia, e hoje eu queria ser direcionada a você, porque uma pessoa que eu não conhecia e você me pediu socorro, e essa pessoa precisa, né, de todo o cuidado. Então, Deus te abençoe, que Deus continue te abençoando. Em nome dela aí, Joanice, eu quero agradecer a todos vocês, pelo belo trabalho de vocês. E quero dizer que é com a imensa gratidão que eu tenho por vocês e muito feliz de nós aprovarmos esse projeto de vocês. Parabéns mais uma vez. Obrigado mesmo pelo trabalho de vocês. Um abraço e que Deus abençoe. A palavra está com o vereador Jutaí. Bom dia a todos mais uma vez. Hoje nos sentimos bastante alegres e felizes, né? Esse projeto é muito importante, pois os agentes de saúde e agentes de combate à epidemia desempenham um papel fundamental e sabemos que para fazer o trabalho que vocês fazem tem que ter amor, tem que ter dedicação, carinho e paciência também, é verdade. Então, assim, a gente se sente muito feliz de aprovar um projeto. Eu só tenho que parabenizar a cada um de vocês que tem feito um trabalho excelente, com muito amor, com muito carinho. E hoje nós nos sentimos felizes, porque de alguma forma estamos aqui parabenizando a vocês e falar para vocês que vocês podem contar com a gente sempre. Que Deus abençoe a cada um de vocês, continuando na luta, na correria do dia a dia. Então, eu me sinto muito feliz hoje de participar e também estar aprovando esse projeto. Parabéns e também parabéns a Doris Day. Obrigado. A palavra está com o vereador Laélio Fernandes. Bom dia a todos mais uma vez. Queria aqui só estar parabenizando todos os agentes aí e dizer que sou a favor do projeto e pedir novamente ao prefeito, né, que dê uma olhada por esses funcionários, que nada mais justo do que estar aprovando esse projeto, não só dos funcionários aqui presentes, mas como de todas as classes que trabalham nesse nosso município. Foi isso mesmo. Muito obrigado. Bem, encerradas as discussões, daremos início à votação dos pareceres das comissões e do projeto de lei de número 01/2023. Como vota o vereador Jutaí? Sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Maria Celeste? Senhor presidente. Como vota o vereador Edson Maciel Filho? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Marco Antônio da Cruz Silva? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Laélio Fernandes Nunes? Voto a favor. Como vota o vereador Hermenito Alves? A favor, senhor presidente. Como vota a vereadora Doris D. Alencar Rocha? Meu voto é a favor, senhor presidente. Bem, pessoal, diante do resultado, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes nesta casa. Eu também quero aqui, né, antes de encerrar aqui, parabenizar a todos vocês por mais uma vitória, né, e que Deus o proteja, vocês, na longa jornada, viu, todos vocês, e que nos desampare também, que nós
Estamos sempre aqui, de portas abertas para todos vocês. Bem, não havendo mais nada para ser deliberado, declaro encerrada a presente sessão, convidando a todos para a próxima sessão, que será na sexta-feira, às 9 horas da manhã. Muito obrigado a todos. Eu queria só convidar para tirar uma foto, isso.